Olá, bom dia a todos, bem-vindos. O Benfica ganhou, é o líder do campeonato português, portanto com 55 pontos à passagem da 22ª jornada, mas à condição, porque o Sporting tem 2 jogos a menos, sendo que salvo erro é hoje que defronta o Moreirense. Esperemos que percam, obviamente. O Benfica apresentou aqui 6 alterações no 11 em relação ao jogo contra o Toulouse. Se contra o Toulouse o objetivo foi cumprido, que foi a vitória, em termos exibicionais ficou um pouco aquém. Roger Smith, tal como eu tinha previsto, fez alterações no 11 a pensar na gestão do plantel, uma vez que temos tido jogos de 2 em 2 semanas e daqui para a frente ainda vai apertar mais, tendo em conta o caráter decisivo dos próximos jogos e a dificuldade que são os adversários. O Benfica apresentou algumas alterações e se tu fosses visitar alguma página das redes sociais do Benfica, notavas descrença, desânimo e derrotismo, porque toda a gente malhou forte e feio neste 11. Objetivamente, toda a gente, eu por acaso não malhei. Objetivamente, o Benfica ganhou e fez uma grande exibição, portanto há que reconhecer e há que dar mérito às pessoas. Quando as pessoas têm mérito e fazem um bom trabalho, merecem ser reconhecidas. E o reconhecimento é muito importante em qualquer atividade profissional, inclusive numa atividade profissional de alta visibilidade como o futebol. Portanto, se os jogadores jogaram bem, se a estratégia foi bem montada e se o Benfica ganhou com mérito, portanto, apesar de ser contra o Vizela, mas também temos que respeitar o adversário, temos que dar mérito à pessoa, às pessoas e à equipa, porque as pessoas devem ser valorizadas quando assim o merecem, no caso merecem essa valorização. Portanto, o Benfica entrou com o Turbin na baliza, Bá, Tomás Araújo, Otamendi e Morato, portanto houve aqui a alteração do Bá regressar ao 11 e o Tomás Araújo fazer dupla de centrais com o Otamendi e o Morato também, neste caso, fazer a função de defesa esquerdo, que no último jogo foi salvo erro, portanto, no último jogo para o campeonato, salvo erro, foi o Carreras. Depois João Mário e João Neves no meio campo, portanto havia aqui a dúvida quem é que ia fazer o lugar de Coxo e Florentino, porque ambos estavam castigados. Acabou por ser o João Mário, que tem carreira como médio centro e acabou por fazer uma atuação positiva ao lado de João Neves. Portanto, acho que funcionaram bem como dupla. Curiosamente, ou surpreendentemente, para mim foi uma surpresa que tivessem funcionado bem como dupla num jogo destes. Veremos como será num jogo mais de um grau de exigência maior. Neres regressou ao 11 e fez uma grande atuação. Depois tivemos Rafa, Tiago Oveia e Tiago Stede. Portanto, tivemos aqui várias novidades, salvo R6, que resultaram num Benfica numa primeira parte demolidor. Estou-me aqui a ligar só um bocadinho. Resultaram num Benfica numa primeira parte demolidora, onde o resultado ao intervalo de 5-0 apenas peca por escasso. E posso-vos dizer porquê, porque o Tiago Stede teve 2 oportunidades, uma que foi no poste e outra que ele teve um gesto técnico interessante, que foi uma rotação e um toque de calcanhar que não resultou em gol. Portanto, Tiago Stede fez uma boa atuação, mas teve o azar de não concretizar as oportunidades que teve. Os golos foram, um foi de uma pressão alta feita por Tiago Stede e Tiago Gouveia, que lá está, o Benfica quando joga em pressão alta está mais perto da vitória. Os jogadores da frente de ataque foram os nossos primeiros defesas, pressionaram em cima, recuperaram a bola e permitiram que o Neres inaugurasse o marcador. O segundo gol do Benfica foi de um cruzamento de Neres. Neres faz um cruzamento, portanto, onde a bola faz um arco, chega à cabeça de Otamendi e Otamendi finaliza. O 3-0 foi uma bola conduzida por Rafa, portanto, num contragolpe, onde tem a participação de Tiago Stede, que lá está, o tal remate ao poste, e que depois na recarga Tiago Oveia concretiza. Depois, logo de seguida, tivemos o tal gesto técnico de calcanhar, Tiago Stede não resulta em golo. Tivemos um golo anulado por pouco ao Rafa, lá está também numa insistência do tridente ofensivo. Tivemos o golo de Rafa, que foi uma assistência de Neres também. Exatamente, Rafa assiste Neres, não, o Rafa é que assistiu Neres. Depois no fim tivemos também Rafa a ser em velocidade e a marcar o 5-0 perto do intervalo. Tivemos o gol também do jogador do Vizela, que tem um nome esquisito, e no final, aos 88 minutos, tivemos o gol do Marcos Leonardo, que cada vez que entra marca assistência de Neres. Portanto, um jogo onde o Benfica realmente aplicou a pressão alta,
como há muito tempo já não aplicava, jogadores a pressionarem, a ser a nossa primeira linha defensiva, Tjekstad muito bem, a ser um jogador dinâmico, a criar desequilíbrios pela forma como se disponibiliza para o jogo, ou seja, fazendo pressão alta, estando em cima do adversário, e os seus companheiros de ataque a fazer o mesmo, nomeadamente o Tiago Gouveia acompanhava também nessa empreitada e acabava por vezes resultar e resultou em alguns golos. Tivemos o Benfica a jogar em contragolpe muito rápido, a aproveitar a velocidade de Rafa, a aproveitar a criatividade de Neres, a aproveitar o pulmão também do João Neves, e tudo isso em conjunto proporcionou uma primeira parte de grande nível em que parecia que o Benfica iria ter um resultado histórico. O que acontece foi que na segunda parte a equipa relaxou um pouco, caiu um pouco de forma e acabou por permitir um golo. Permitiu também um penalti que era penalti, que o Morato cometeu um penalti, mas que permitiu também ao Turbine brilhar. Depois o Vizela marcou um golo, o Benfica marcou outro na segunda parte. Uma segunda parte mais em termos de gestão, em termos de gestão de ritmo, com algumas alterações. Portanto, uma segunda parte que não se coaduna com a primeira, embora, em termos gerais, o Benfica, obviamente, um justíssimo vencedor. Um resultado apenas peca por escasso, apesar de ter sido um ótimo resultado. E parabéns ao Benfica. Curiosidades do jogo: o Benfica é a segunda equipa a chegar à marca a superar a marca dos 50 golos desta época. O Freddy Cosnos, ao 37º jogo, senta-se no banco de suplentes e basicamente acho que era isto que eu queria vos dizer. Quanto à exibição, o melhor e pior, a exibição demolidora do Benfica a partir do primeiro golo até o intervalo é o aspecto positivo do jogo. O aspecto negativo do jogo, em termos do jogo em si, foi o Vizela não ter conseguido dar uma réplica digna na primeira parte. Portanto, foram completamente desossados. Quanto aos jogadores, é assim, melhor em campo, já vos disse que foi o Neres, para mim, e para toda a gente, não é? Portanto, dois golos, não é? 2 golos e 2 assistências, que o homem fez, quer dizer, teve em todo o lado. Onde é que está o Neres? Marcou o golo aos 16 minutos, marcou o golo aos 45 mais um, depois ainda fez 2 assistências. Neres, homem do jogo, que jogou um pouco livre, mas mais pelo lado direito. Rafa também fez um golo e uma assistência e saiu ao intervalo, por uma questão de esforço, acabou por entrar o Di Maria, e em 45 minutos Rafa também deixou a sua marca. E gostei também o Tjekstad não marcou o golo, mas foi importante na forma como pressionou o adversário lá na frente. João Neves é sempre aquele jogador fiável, nunca perde, teve uma eficácia de passe de 94%, portanto, fez dupla hoje com o João Mário, que inclusive o João Mário hoje até recuperou a posse de bola em 11 ocasiões, o que é algo quase inédito. E portanto tivemos uma equipa a jogar bem, com o Otamendi também fazer um bom jogo e marcar um golo. Uma equipa que mereceu a vitória e que merece o reconhecimento pelo trabalho que fez. Bom, basicamente é isto. Forte abraço, até uma próxima, fiquem bem e viva o Benfica.